significou abrir a minha visão por uma coisa que eu jamais imaginei, como o que mais me chamou atenção também foi que a nossa primeira vestidura foi estar vestido com a glória de Deus, mas o pecado veio e nos fez nos sentir nu, até nos ver nu. A mentoria para mim foi uma mudança de pensamento que eu tinha de que a mesa é só pra gente comer e tchau. Não, tem muito mais ensinamentos que a gente pode levar para as pessoas numa simples colocar da mesa, em casa, em qualquer dia, em qualquer horário. A mentoria, ela significou eu olhar para dentro de mim como mulher, me enxergar como mulher, enxergar que eu preciso ser amada, cuidada, mas não pelo outro, por mim mesmo. Essa mentoria Gestão Financeira à Luz da Bíblia, para mim o que significou mudança de foco. Ela significou um ensinamento, como nós lidamos com o inimigo, que é o inimigo da nossa alma. Então, na mentoria a gente conseguiu aprender sobre como combater ele. E foi uma experiência muito boa que eu tive para saber lidar nessa parte com o inimigo, que muitas das vezes ele se levanta e a gente não sabe como lidar com a situação que é levantado diante da gente. Então, foi assim, um ensinamento para mim. Olha, essa mentoria para mim foi um divisor de águas que o Espírito Santo usou para me fazer ver e entender o propósito que Ele tem para a minha vida. Mulheres Enraizadas foi um crescimento e um fortalecimento na minha fé. Eu acho que a minha autoestima. Eu aprendi a me olhar com mais carinho e usar a moda não como um termo ou uma técnica de comparação, mas como confiança. É descobrir que o nosso exterior, independente de que nós estamos passando, ou se a gente provocou ou não vestir daquela forma, o nosso exterior mostra o que nós estamos sentindo interiormente. A maior transformação, eu acho que foi o seguinte, porque na outra mentoria eu saí agradecendo. Olha, meu Deus, muito obrigada pela vida que eu tenho, não era um problema nada, grata. Porque tem gente que vive uma vida difícil mesmo. Nessa mentoria eu saía todas as mentorias, Senhor, misericórdia da minha vida. Misericórdia de mim que eu preciso ser melhor. Então eu acho que isso foi a maior transformação. A maior transformação foi eu começar a cuidar de mim, né? Como mãe, a gente acaba que muitas vezes a gente cuida muito dos nossos filhos, né? Da casa, do marido, e deixamos um pouco de lado a mulher vaidosa, a mulher que está dentro de nós, né? Então fez eu olhar para dentro de mim e me enxergar que eu precisava cuidar mais do meu eu, né? Externo. A minha gestão financeira, que eu não sabia como me fortalecer nisso, ou a aprendizagem para mim foi assim, algo extraordinário da parte do conhecimento, que eu tive o resumo do resumo, mas dali eu tirei pequenas coisas que hoje eu levo para a vida. O versículo que Paulo ensina a gente que nós não lutamos contra carne e nem sangue. Então, quando nós aprendemos que a nossa guerra não é contra o outro, um amigo um colega de trabalho, uma sogra, um sogro, a gente entende que a nossa guerra é contra o inimigo, nós começamos a ver diferente as coisas. E foi o meu maior aprendizado e transformação foi nisso, porque eu aprendi que o inimigo da nossa alma, o nosso Deus, ele vai lutar a nossa guerra e a gente já vai sair como vencedor. É só a gente ir para o joelho orar, porque o inimigo já é derrotado. Foi a transformação do meu interior, a minha cura interior. Aprendi a confiar em Deus. A mentoria me mostrou que eu posso ainda me vestir com dignidade e com estilo, mas sem perder minha essência. Tem a ver com a minha mentora.
O jeito que ela explica a simplicidade, a firmeza, o carinho e o amor, deu para ver o tanto que o Senhor a usa e isso firmou mais a minha fé em Cristo. Durante as aulas que a gente teve, quando nós viemos às terças, em alguns dias, eu não posso dar spoiler, né? Mas em alguns dias teve alguns testemunhos e isso foi um diferencial. Escutar algumas coisas, isso fortaleceu minha fé, de como Deus age realmente. Ela me mostrou que Deus, né, Ele é nosso rei, né? E a gente como filha, como princesa do Senhor, devemos botar nossa melhor vestimenta, né, para estar junto com Ele. Um rei, ele põe a melhor coroa, ele põe a melhor roupa, o melhor tecido. E os filhos do rei, que é caso uma princesa, né, ela tem que estar sempre com a melhor roupa. Então, para a gente estar buscando a Deus, adorando Deus ou falar da palavra dele, nós temos que nos preocupar também com a nossa imagem. Porque quando chegamos no local, primeiramente que chega a nossa imagem. E se a nossa imagem está linda, bela, como Deus nos fez, tudo muda. O ambiente e a forma como você vai falar dele é diferente. A minha fé foi fortalecida em questão das finanças, que foi dado para a gente em questão da, como eu falei, à luz da Bíblia, e ali eu pude aprender mais das finanças e juntamente com a palavra de Deus. Isso foi fundamental para mim. Pelos horários, relógios de orações. Nós entramos durante algumas semanas em relógios de orações, oramos uma pelas outras e isso fortaleceu muito a minha fé, fortaleceu muito eu em oração, para a busca do Senhor. Isso me ajudou demais. Olha, minha fé foi acrescida demasiadamente porque o Espírito Santo me ajudou nesse processo. Então, para mim, foi uma coisa maravilhosa. Eu sou outra pessoa. Eu aprendi que uma mulher enraizada, ela pode passar por tempestades, pode vir o vento, pode chacoalhar, mas se ela estiver profunda, enraizada em Deus, nada vai abalar. Com certeza. Hoje eu entendo que eu posso ainda ser elegante, mas ao mesmo tempo transmitir os valores do reino. Tem a ver com a minha mentora. O jeito que ela explica a simplicidade, a firmeza, o carinho e o amor, deu para ver o tanto que o Senhor a usa e isso firmou mais a minha fé em Cristo. A excelência de que eu vim todas as terças-feiras nesse curso, não tem como você não querer ser melhor. Todas as terças-feiras. Eu preciso melhorar, eu preciso crescer, ser melhor com as pessoas, levar o amor para as pessoas, fazer com que elas se sintam queridas. E entender realmente que a maioria das vezes não é com referência a nós pensamos nos outros e os outros vão pensar em nós. Para mim, isso foi o diferencial. Ah, com certeza. Eu era uma mulher que eu não me cuidava, eu não me enxergava. Eu botava a primeira roupa que eu vi na frente, estava tudo certo. Para mim era mais importante os meus filhos estarem bem, o meu esposo, e eu não me enxergava. E com isso me criou um desgosto comigo mesmo, né? Com o meu corpo, com o meu cabelo, a forma como me vestia, não me sentia uma pessoa feliz, né? Eu não conseguia me ver mais no espelho. E a partir do momento que eu me posicionei, né, perante a palavra do Senhor, de tomar uma postura e servir a Deus, o próprio Espírito Santo ele te incomoda. E tudo foi mudado na minha vida, as minhas vestimentas, a minha forma de agir, de falar, a minha forma de me enxergar como mulher. Eu aprendi a me ver como mulher. E eu entendi que para eu cuidar do próximo, eu tenho que estar bem primeiramente comigo. Sem dúvida nenhuma, esse crescimento para mim foi muito bom, porque além de me fortalecer, passar para mim, eu posso colocar isso no meu dia a dia, na minha casa e com a minha família. Não consegui tudo ainda, mas é aos pouquinhos que a gente começa na questão financeira. Eu cresci buscando o Senhor, mais aprendendo a buscar o Senhor no secreto. Quando vier as ciladas,
quando vier as tribulações, a gente ter o secreto com o Senhor. A transformação, muitas das vezes, ela na mentoria, ela começa na mentoria, mas ela termina entre a intimidade de você com Deus. E a mentoria te leva a ir buscar, porque você faz os exercícios, lê a apostila, então vai nos transformando. E eu me senti que eu fui transformada no momento que a gente vem buscar a oração, vem buscar o Senhor, busca da palavra e entende que é o Senhor que batalha com a gente. Totalmente. Sou uma pessoa melhor, sou uma pessoa acessível ao que o Espírito Santo e Deus tem no propósito para a minha vida. Sou mais acessível como pessoa, estou mais alegre, mais disposta, mais feliz, e isso é o importante. Eu senti que nós devemos, independente das circunstâncias, independente do que está passando na nossa vida, ao nosso redor, nós devemos sempre estar dependente de Deus. Que estila sobre quem eu sou por dentro, mas revelado por fora. O que eu vou sempre lembrar e ainda passar para as pessoas é que a nossa primeira vestimenta foi a glória de Deus, mas que quando o pecado veio, Ele nos fez ver nus. E isso que o pecado faz com a gente, nos separa do Senhor. Uma coisa que foi latente em todas as terças-feiras que a mentora, a Sueli, todas as terças-feiras, a excelência com que ela trouxe, todas as terças-feiras, e o amor que ela exalou, não tem como não querer ser melhor. Assim como a gente também, se a gente fica perto de pessoas ruins, a gente vai ser ruim. Se a gente fica perto de boas pessoas, a gente vê o quanto a gente precisa melhorar. Tudo um pouquinho daquilo que eu aprendi e muitas coisas que eu nem tinha ideia, nem sabia da gestão financeira, e eu aprendi, e eu vou levar assim, primeiro, a mudança de foco, a estrutura, e como eu aprendi uma frase no primeiro dia, foi a questão que tudo aquilo que vamos fazer, temos que ter uma mente focada, e também o financeiro, ele tem que ser construído ali para a gente conseguir finalizar o nosso projeto. Meu ensinamento é que, independente da tribulação, da cilada que o inimigo faz, a maior guerra que o inimigo monta sobre nós é na mente. E se eu tiver a mente cativa a Cristo, eu consigo sair de qualquer situação. Mas se eu deixar a minha mente ser levada ao inimigo, com as vozes que ele fala, eu posso cair. E aí é onde que ele aproveita. Então, o meu ensinamento, o meu aprendizado foi: a minha mente tem que estar cativa ao Senhor, na busca, na oração, no jejum, no secreto, para que a gente se fique fortalecido no Senhor. O ensinamento é que Deus sempre tem um caminho diferente e uma história melhor. Eu vou levar que uma mulher enraizada, aonde que for, se ela estiver profunda em Deus, ela sempre vai dar bons frutos. E sendo assim, ela vai ser bênção para todos. Porque é libertador. Essa mentoria, você consegue se ver com identidade, consegue se ver com mais autoestima e com propósito. Porque todo mundo, quando ouve a palavra, você vai fazer a mentoria, a peça ideal, todo mundo imagina que é sobre o que você vai vestir, como você vai andar. Na verdade, vai muito além disso. Vai muito além de vestir moderado ou vestir clássica ou simples, vai muito mais além disso. Então eu diria, não perca, venha, faça essa mentoria. Eu recomendaria porque a peça ideal, quando se fala o nome peça ideal, a gente acha que é sobre somente uma vestimenta física, e não é sobre isso. A peça ideal, ela te mostra como você se enxergar como mulher, como você se enxergar como mãe, como você se enxergar como filha, e ela te ensina dentro da palavra de Deus como você vai ser essa mulher perante a Deus, se comportar
perante o posicionamento que você tem de ser uma mulher cristã. Porque, olha, eu não gostava de cozinhar. Eu tenho 2 filhos, eu faço, porque senão eles vão morrer de fome, a gente precisa comer. Mas agora é diferente. Então eu recomendo porque você vai ver a vida de maneira diferente. Você vai fazer com que as pessoas tenham um sentimento de pertencimento. E você poder levar isso para as pessoas é muito bom. Eu recomendaria e chamo vocês, mulheres, porque a mentoria, gestão financeira à luz da Bíblia, ela faz toda a diferença na nossa vida. Nós precisamos aprender sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual é muito sério. Ele é isso aqui que a gente está vivendo agora antes. Isso aqui já existiu no mundo espiritual. E já teve uma guerra para que isso não acontecesse. Então, se nós aprendermos sobre o mundo espiritual, nós vamos saber qual é o inimigo que nós lutamos. Que não são homens nem mulheres, e sim o inimigo da nossa alma, que é Satanás. Porque às vezes nós temos frustrações que não estão bem resolvidas dentro da gente. E às vezes, através da palavra, com a ajuda do Espírito Santo, ele vai ajudando a remover aquelas coisas que estão dentro de você e vai te ajudando a tirar, e aí você fica diferente. Sem sombra de dúvida, toda mulher que quer ter um relacionamento profundo com o Senhor precisa fazer essa mentoria. Não tem como você estar perto de Deus sem ter a sua raiz profunda nele. Despertar. Essa mentoria me despertou em mim uma nova forma de me ver. Transparência. Amor. Cuidado. Mudança de mente, mudança de foco, é o extraordinário na nossa vida. Posicionamento. Posicionamento, quando você se posiciona em oração, em jejum, em busca, você encontra seu direcionamento, sua fortaleza, o posicionamento. Transformação. Profundidade. Se você sentir esse chamado de ir na mentoria, entrar na mentoria, vai. A mentoria não é somente sobre moda como muitas pessoas acham. Também é sobre fé, confiança e identidade. Você não deveria estar em dúvida, porque se você acha que é só sobre o seu visual, não é. Você vai descobrir coisas que ninguém nunca falou para você, então venha fazer. Olha, eu não sei, eu também é difícil, corre de todo dia, de arrumar tempo, marido, tem trabalho, tem as pessoas, tem um monte de coisa. Mas eu acho que a gente tem que, além de ter um tempo para nós mesmas, reservar um tempo para Deus. Porque não é só o comer, que é muito legal, as pessoas que você vai encontrar, mas infelizmente vocês não vão ter a turma que a gente teve, infelizmente. Mas vocês vão ter um curso que é maravilhoso para vocês aprenderem a como servir as pessoas. É como servir, ser um servo, o que nós deveríamos ser como cristãos, servir. E não tenha dúvida, que faça, porque você vai se surpreender, você chega com um pensamento que é uma aula de imagem, de vestimenta, e não é sobre isso, é sobre a palavra do Senhor. A Ju, ela é uma pessoa muito especial, ela tem um ministério muito lindo, e ela te ensina na palavra do Senhor como você ser essa mulher virtuosa, como você ser uma mulher amada e como você se amar. Que eu acho que muitas vezes tem muitas mulheres que acabam esquecendo de você mesmo, de se amar em primeiro lugar. Lá em Cantares 4:7 diz: Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há manchas. Então, esse versículo que eu deixo para você, se você tem a dúvida, pense nesse versículo. Gente, não tenha dúvida de participar da gestão financeira, porque vocês que não participam ainda, venha participar, porque é algo assim que vai mudar completamente a vida de vocês. Participa, é muito importante para sua vida. A batalha espiritual, ela não é só sobre estar ou não na igreja, estar ou não. Se você tiver em dúvida, busque
vir fazer a batalha espiritual, porque você vai encontrar o caminho onde que o inimigo está querendo te desviar da presença do Senhor. Olha, se você está em dúvida para querer participar dessa mentoria, se você tem alguma coisa no teu interior que te prende, que te está acorrentando de poder fazer o seu ministério, de poder servir a Deus com liberdade, com toda adoração, coração aberto, venha fazer essa mentoria, porque o Espírito Santo vai usar a palavra para que você, é como se um leque abrisse na sua mente e você visse as coisas assim acontecerem de uma forma diferente. Eita, mulher, se já está em dúvida, então pronto. Pega nesse impulso e vai. Registre hoje, já assine lá, você tem que fazer. Não deixe essa dúvida tirar o seu foco. Se a dúvida está aí, é um bom sinal. Já assine lá e faça a mentoria. Com certeza. Não só reavivou mais. Eu não acho que eu reencontrei um propósito, eu acho que eu fui reafirmada no propósito, que é o real sentido de ser cristão. A gente pensa que só aqui na igreja ou em alguns lugares, mas não, é em qualquer lugar. E até a mesa, em casa, com as pessoas que a gente conhece, com amigos, com conhecidos. Foi bem diferente, foi bem legal. Eu não queria sair dessa mentoria, tinha que ter faltado 2 aulas para continuar, agora acabou. É o último dia hoje, mas foi muito especial. Eu acho que não é um novo encontro de propósito, é reafirmação do que é ser cristão. Sim, porque após a mentoria, eu aprendi com me amar e cuidar. E com isso, eu consigo hoje ter uma intimidade maior com Deus através do que a Ju nos ensinou, de como nos amar. Eu tinha esquecido de me amar, eu tinha esquecido de me cuidar, eu tinha esquecido de olhar para mim. E eu vi um propósito dentro disso e eu fui curada através da mentoria da Ju, de olhar para o propósito que Deus tem para mim, do meu ministério, de ser usada dentro do meu lar. E hoje eu vejo que eu sou uma mulher diferente, uma mulher com paz de espírito, uma mulher mais calma, mais branda, uma mulher que tem sede cada vez mais de adorar o Senhor, porque eu entendi que eu sou uma princesa de Deus. Deus é o meu rei e eu sou a princesa, filha amada dele. E hoje, através da mentoria, eu me sinto amada por ele. Isso que a Ju trabalhou dentro de nós e isso é muito lindo. E hoje eu me vejo como filha. Com certeza, sem dúvida. A mentoria para mim trouxe luz na minha vida a muitas coisas que eu não sabia. E hoje eu posso dizer que para mim assim esclareceu e eu estou aprendendo a cada dia como lidar com algumas frustrações que eu tinha e hoje eu não tenho mais isso e pretendo reconstruir até mesmo minha vida financeira num propósito que eu tenho e estou aprendendo para colocar esse propósito em ordem. Sim. Com certeza, agora eu sei o que realmente Deus quer para minha vida e o propósito que Ele tem para mim. Muito. Todas as aulas, foram 8 aulas, todas as aulas Deus falou comigo. Foi como um encontro. Eu sentia que quando eu chegava na sala de aula, Jesus estava ali me esperando. E isso marcou a minha vida.